Olá, começa agora mais um programa Destaques. Estão abertas as inscrições para o programa Selo de Qualidade Empresarial do Sebrae. Já são quase 30 anos de valorização das boas práticas em turismo variados. Estabelecimentos que têm o selo prata, ouro ou diamante se diferenciam de concorrentes. As inscrições estão abertas no site selosebrae.com.br até o dia 5 de abril. Podem se inscrever empresas que atuam na alimentação fora do lar, turismo, lazer, eventos, saúde, bem-estar e transporte. Nessa edição, o Selo Sebrae de Qualidade Empresarial está trazendo inovações para levar ainda mais competitividade para as empresas de serviço do nosso estado. Então, a gente está trazendo dentre os eixos avaliados o eixo de ESG, que são aquelas práticas não só sustentáveis, mas sociais e de governança. Então, vai ser um diferencial para as empresas que estiverem inscritas nessa edição de 2024. A certificação em 2024 foi aperfeiçoada. Traz novidades que devem resultar em boas experiências para os estabelecimentos e consumidores, além de contribuir com todo o ecossistema onde os negócios estão inseridos. E uma novidade que a gente está trazendo esse ano é o segmento de coworking. Então, os coworkings também podem ser atendidos dentro do programa Selo de Qualidade. A atenção do Selo de Qualidade Empresarial do Sebrae às práticas ESG tem o objetivo de incentivar os negócios de todos os tamanhos para integrarem uma rede necessária à sociedade e ao meio ambiente. Existe um mito dentro dessa questão que diz que é um custo alto. Na verdade, a implementação das agendas ESG está baseada na sustentabilidade. E a sustentabilidade ela traz que você tem que fazer algo que seja ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Então, se você vai desenvolver uma prática que viavelmente não traz essa visão econômica, você já não está fazendo uma prática ESG. Portanto, são práticas simples, são ações simples, aquelas que realmente vão trazer resultado e vão ajudar a reputação e o caixa da empresa. No ano passado, os selos foram entregues a 280 empresas. O programa surgiu no Ceará e foi adotado pelo Sebrae em outros estados. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas quer incentivar a prática da excelência nas mais diversas áreas do empreendedorismo. A excelência é o foco do Sebrae. Em qualquer atividade, o selo é a coroação. Quando uma empresa ela inicia sendo MEI, micro ou de pequeno porte, EPP, por exemplo, ela vai crescendo e vai se qualificando, vai aceitando os critérios que o Sebrae estabelece para que ela fique dentro daquele nível de excelência no trato com o cliente, que é o principal objetivo, que é faturar. E falando de política agora, o chanceler Mauro Vieira afirmou à Comissão de Relações Exteriores do Senado que a declaração do presidente Lula sobre o conflito Israel-Palestina veio no contexto de profunda indignação com a morte de civis na região. Ele também reafirmou a posição do Brasil em defesa do diálogo e da paz e ressaltou que o país concluiu com êxito a tarefa de se reposicionar no cenário internacional. O ministro Mauro Vieira foi convidado para cumprir uma previsão regimental de falar ao Senado sobre o trabalho à frente da pasta. Segundo ele, em 2023, o Brasil concluiu com êxito a tarefa de reposicionar o país no cenário internacional e citou que está entre as prioridades para este ano. O presidente da comissão, senador Renan Calheiros, se adiantou fazendo perguntas que seriam abordadas por outros senadores, como o conflito na faixa de Gaza. Em que medida, no sentido de Vossa Excelência, o recente bloqueio por Israel de parte da ajuda humanitária enviada pelo Brasil afronta a citada decisão do principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas? Mauro Vieira reafirmou a posição do Brasil em defesa do diálogo e da paz, ou seja, de um cessar-fogo imediato. Segundo ele, os bloqueios que impedem a entrada de ajuda humanitária afrontam o direito internacional. Na semana retrasada, assistimos a um massacre de mais de 100 palestinos que foram mortos quando esperavam na fila para receber comida enviada por assistência humanitária. E, apesar disso, o governo do primeiro-ministro de Israel continua dificultando sistematicamente a entrada de caminhões com ajuda humanitária nas fronteiras com Gaza.
e justificou as declarações do presidente Lula sobre o conflito. Em fevereiro, em entrevista coletiva, o presidente Lula associou os ataques na faixa de Gaza ao Holocausto dos judeus. A questão que se impõe é quantas vidas mais serão perdidas até que todos atuem para impedir o morticínio em curso. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é nesse contexto de profunda indignação que se inserem declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. O próprio, e aqui me valho de exemplos de declarações de importantes personalidades políticas do mundo, como o próprio secretário de Estado norte-americano, que, quando perguntado sobre as declarações do presidente, afirmou compreender que foram motivadas pelo desejo de ver acabar o sofrimento das pessoas, com o que ele concordou. Questionado sobre a guerra na Ucrânia, o ministro Mauro Vieira disse que, assim como na Palestina, a posição do Brasil é de participar de todos os esforços que busquem a solução do conflito. O Brasil estará sempre pronto a participar de qualquer esforço, de qualquer conferência, de qualquer negociação que estabeleça, que abra um diálogo. Isso é que está faltando, porque não tem havido um diálogo. Até agora só há fornecimento de armas e investimentos, como eu mencionei, a cifra de 2,2 trilhões de dólares em armas. Ele foi questionado também sobre a situação na Venezuela, que marcou eleições presidenciais para julho deste ano. Dizer o nome de uma mulher valente, Maria Corina Machado. Qual é a posição do governo brasileiro em relação à candidatura presidencial da Maria Corina? Ela foi vitoriosa nas primárias da Venezuela, no entanto, se encontra arbitrariamente inabilitada pelo regime da Venezuela. A questão toda é que nós não podemos e não devemos interferir internamente em nenhum país, como nunca fizemos. Nós não dizemos, não ensinamos a ninguém o que deve fazer. Esperamos que possa haver, sim, um entendimento também, e para isso participamos intensamente em todos essas iniciativas, como eu mencionei, desde 2015 e 2016, desse diálogo para o entendimento nacional que havia no período da Unasul com a Venezuela, como também continuamos apoiando o entendimento, a reunião que houve em Barbados entre governo e oposição. E o Centro de Integração Empresa-Escola está com quase 1.400 vagas em aberto entre estágio e aprendizagem. Para falar mais sobre essas vagas e como se inscrever, eu converso agora com Almiro Neto, supervisor do CIE aqui no Ceará. Almiro, muito obrigada pela sua presença. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. Almiro, falando dessas vagas, né, são quase 1.400, né? Para quem que são essas vagas, para quem é destinado? Pronto, bacana. O CIE, a gente faz a intermediação do programa de estágio de aprendizagem, né? E hoje o maior volume, que são cerca de mais de 50% dessas oportunidades, estão destinadas ao programa de estágio. O programa de estágio são para estudantes do nível médio, técnico, superior, e eles têm que atuar na área que justamente eles estão ali cursando. Então, justamente, a gente tem um maior número de vagas que nós temos. É um número considerável de nível médio, administração, pedagogia, direito, contábeis, são as principais vagas aí que a gente tem quando fala do estágio. Já no programa de aprendizagem, ele é direcionado ali para jovens que estejam estudando ou que já tenham concluído um ensino médio, né? E aí tem uma faixa etária entre 14 a 24 anos. E aí, justamente, são dois programas com a temática de incluir o jovem no mercado de trabalho, mas com justamente perspectivas diferentes. E aí, nesse caso, assim, você falou dessas áreas, né? Esse estudante, ele tem que estar em algum semestre específico, precisa de algum pré-requisito para se inscrever? Pronto, bacana. Quando a gente fala do programa de estágio, que é a partir dos 16 anos está estudando, os pré-requisitos são estabelecidos ali por cada empresa. Então, tem empresa que vai estar ali solicitando alguma questão de semestre, mas hoje a gente trabalha com vagas desde o primeiro ao último semestre. Então, tem oportunidades para todos os momentos aí
desde o ensino médio à graduação, e aí o estudante, tendo um cadastro através do portal do CIE, ele consegue acompanhar essas vagas, porque as vagas são apresentadas de acordo justamente ali aos critérios. Se a empresa fez alguma exigência desse semestre, idade, às vezes mora em uma região específica, o próprio sistema ele já faz esse tipo de triagem e só apresenta para os candidatos a oportunidade exata que ele pode concorrer. Almiro, a aprendizagem, no caso, também são os jovens aprendizes, é isso? São essas vagas específicas? Isso, quando a gente fala do programa de aprendizagem, né, é uma lei federal que determina que toda empresa que tenha mais de 7 funcionários e não esteja enquadrada no Simples Nacional, ela tem a obrigatoriedade de contratar aprendiz em uma porcentagem dos seus colaboradores, que é de 5 a 15%. Então, o programa de aprendizagem é um incentivo do governo para que as empresas contratem jovens sem experiência. E aí a gente está falando de jovens a partir dos 14 até os 24 anos. E aí a gente vai ter essa janela que vai ter jovens no fundamental, vai ter jovens no ensino médio, vai ter jovens que já concluíram o ensino médio. Então, pode estar estudando ou não, só não pode ter abandonado. E na área da aprendizagem, aí justamente a empresa, ela, além do jovem estar exercendo as atividades práticas na empresa, um dia de trabalho dele é de capacitação, que é justamente ele vai ao CIE, ter conteúdos voltados para a área que ele está atuando. Então, por exemplo, a gente pode contratar um aprendiz na área administrativa, ele já pode ter concluído o ensino médio, ele não precisa ter experiência, mas ele vai trabalhar 4 dias e um dia da semana ele vai para o CIE justamente ser capacitado na área administrativa. Então, são 2 vertentes aí sobre o programa de estágio e de aprendiz. O estágio ele não é obrigatório, a empresa contrata por interesse, e o aprendiz não. É obrigatório, toda empresa tem que fazer essa contratação. Almiro, e aí falando, né, nesse jovem, o que as empresas estão esperando desse jovem, né? E para quem está assistindo que quer se candidatar também a uma dessas vagas, quais são as expectativas do mercado com relação a esse jovem, tanto o aprendiz como também para o estágio? Bacana, excelente pergunta. E aí é um ponto que a gente chama atenção, porque justamente os 2 programas não buscam experiência. Então, a maioria dos jovens, eles não vão ter tido nenhum contato com o mundo do trabalho, eles vão ter não tem um número elevado de cursos, ou às vezes não teve nenhum curso, principalmente porque a gente está falando, quando a gente fala do programa de aprendizagem, é voltado para o público mais vulnerável, então tem alguns requisitos ali que dá preferência a esses jovens, mas aí as empresas buscam pessoas justamente que elas consigam verificar algumas aptidões, principalmente os comportamentais, né? Um jovem que seja responsável, um jovem que cumpra ali com o horário, que cumpra com as atividades que estão sendo exigidas, que tenha boa vontade em aprender. É justamente isso que o mercado de trabalho busca, principalmente quando a gente está falando do programa de estágio e aprendiz. Hoje, até mesmo as empresas, quando vão buscar um profissional, às vezes ela está fugindo dessas pessoas que já têm muita experiência, têm muita referência no mercado de trabalho. E quando a gente fala do programa de estágio e aprendiz, a empresa está formando. Então, é um período ali que tanto o contrato de estágio e aprendizagem ele pode ter no máximo de 24 meses. Então, a empresa vai estar fazendo aquele investimento, vai estar orientando, vai estar capacitando aquele jovem e depois ele justamente vai buscar a efetivação. Então, justamente o jovem ele tem que estar ali antenado e disponível a adquirir todo o conteúdo. Agora, tem, claro, algumas coisas que as empresas buscam, principalmente que o jovem que tenha, pelo menos, uma familiaridade com as ferramentas de informática, né, Excel, Word, porque hoje é muito difícil uma empresa não trabalhar com sistema, na informatização. As empresas que hoje trabalham com papel, algo assim, ficou já lá no passado, pois as empresas estão bem antenadas nesse sentido e é importante que o jovem tenha esse conhecimento. Pois é, e aí falando nesses pré-requisitos, né? Esse jovem, ele também, a gente vê a tecnologia muito forte, né? A gente viu a pandemia também abrindo espaço para o recrutamento, né? Para entrevista online, pessoas que talvez não tinham oportunidade de fazer presencial, né? De se mostrar presencial, passaram a fazer parte também. Isso também continua, assim, a questão de recrutamento, de você ter pessoas que não estão fisicamente naquele local, mas estão participando do processo seletivo? Super interessante esse questionamento, porque é muito comum. Hoje as empresas elas optam por fazer um contato prévio, principalmente por alguma ferramenta
de videochamada, para justamente conhecer aquele jovem e às vezes não fazer um deslocamento de um jovem que ela não tem interesse, ou que o jovem não tem um médico à vaga, e aí justamente gastar esse transporte e tudo mais, que às vezes eles não têm essa disponibilidade. Então, as empresas fazem esse primeiro contato e aí é um ponto de atenção. Hoje os jovens precisam estar aí antenados a todas essas ferramentas de videochamadas e também, no momento da entrevista, ele precisa justamente buscar situações adequadas para aquele momento, né? Justamente buscar um local na casa que esteja mais tranquilo, ver se a internet está bacana, caso não tenha acesso à internet ou alguma indisponibilidade, buscar um outro local para fazer essa entrevista, que esteja um silêncio, que o fundo seja neutro, né? Não tenha nenhuma pessoa passando ali no fundo, porque todo momento do jovem ele já é avaliativo. Então, as empresas tendem a fazer esse primeiro contato, é como se fosse uma triagem. Eu quero 10 candidatos, e ali daqueles 10 ela faz esse contato virtual, tira entre 3 a 5 para fazer uma entrevista presencial, chamar para fazer uma dinâmica e tudo mais. Então, é muito usual hoje em dia esse primeiro contato ocorrer através das ferramentas. Joia, e aí nesse caso, pensando sobre essa ótica também, né, da tecnologia, quem está procurando uma vaga no mercado, né? Como é que o posicionamento nas redes sociais, a maneira como utiliza, está sendo levado em conta também pelas empresas? Sim, sim. As empresas hoje costumam até nas principais plataformas, né? No site do CIE, é uma das questões que o jovem ele pode colocar ali o LinkedIn dele, o Instagram, o Facebook, as redes sociais, porque justamente é uma forma de a empresa também estar avaliando esse candidato. Mas aí justamente quando a gente está falando do jovem, né? Ele precisa justamente pensar nessa questão do futuro. Às vezes os jovens eles têm alguns posicionamentos nas redes sociais, alguns comportamentos que dentro da sociedade ou até mesmo no ambiente corporativo não é tão adequado. E isso repercute na vida, né? Quando ele vai participar de um processo, talvez a empresa busque essas informações e ali perceba que o jovem não está ali adequado com a sua cultura. E aí também é uma das principais dicas que eu dou aos jovens quando vão participar de qualquer processo seletivo. Ele não pode simplesmente ver a vaga e ir no dia que está marcado. Ele precisa estudar sobre a empresa. Hoje as empresas buscam colaboradores que queiram estar atuando naquela organização. Então, por exemplo, se eu vou participar de um processo seletivo, que é para aqui para o CIE, eu preciso entender o CIE, eu preciso buscar informações. No site do CIE vai ter a missão, visão, os valores, toda a estrutura, os serviços que o CIE presta. Então, quando a gente vai participar de um processo seletivo, é importante a gente levar isso em consideração. Entro no site da empresa, vejo se ela presta serviço, se ela vende algum produto, ter aquele conhecimento, porque lá no processo seletivo vai ter uma pergunta que todos têm. Por que vocês querem trabalhar aqui conosco? E aí, essa é uma das principais que elimina ou que destaca um candidato. Porque quando o candidato traz informações, traz uma bagagem de conhecimento sobre aquela organização, ele costuma se destacar e o orientador brilhar os olhos para aquela pessoa. Até porque o entrevistador ele é alguém daquela organização. Então, quando justamente ele percebe que outra pessoa também admira a empresa que ele está trabalhando, já cria também uma relação mais forte. Almírio, só para a gente encerrar aqui, para quem está interessado em se inscrever, como é que faz para fazer a inscrição, o site, redes sociais? Fique à vontade aí. Bacana. O CIE tem alguns canais de acesso, né? O principal deles é o nosso site, que é o www.cie.org.br. Nós temos um aplicativo, que é o Meu CIE, que facilita aí o acesso aos jovens, fazer o cadastro. Temos também o nosso WhatsApp, que ele é o DDD 11 3003 2433, que o jovem também consegue tanto fazer o cadastro, tirar dúvidas e tudo mais. E nós funcionamos, aqui no Ceará nós temos 3 locais de atendimento, né? Temos em Fortaleza, temos em Sobral e temos em Juazeiro do Norte, que o jovem também pode buscar o CIE presencialmente, fazer esse cadastro, tirar as dúvidas e o encaminhamento para as oportunidades. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua presença, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Conte com o CIE, estamos à disposição. Obrigada mais uma vez. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E
no dia 7 de abril vai acontecer um workshop Mão na Massa para público de cabeleireiros do Ceará. O curso prático, que acontecerá na Maison Jô Rabelo e Dani Maia, vai ensinar técnicas e dicas para realizar mechas morenas iluminadas e super blonde. Sobre o assunto, eu conversei com o cabeleireiro Jô Rabelo. Confira. Pois é, esse workshop ele é voltado para os profissionais da área, né? Conta um pouco da programação. Isso, vai ser um curso que a gente vai fazer Mão na Massa, onde a gente vai estar treinando os cabeleireiros que têm dificuldade em esfumar um cabelo, alisar um cabelo, trabalhar as colorações que estão na moda, né? Devolver fundos de pigmentos. E a gente vai trabalhar correção de cores, como devolver o pH do cabelo após uma química. A gente vai tirar todas as dúvidas do dia a dia. A gente não vai trabalhar no dia do workshop, que é o curso, não vamos trabalhar como fosse show de palco, a gente vai trabalhar como fosse nosso dia a dia, o que os profissionais vão vender no seu salão. Não vai ser aquele que é um show de palco para poder não ser reutilizado, né, no dia a dia. Vai ser uma coisa que no dia a dia eles vão ter mão na massa, né, e vão saber fazer um moreno iluminado, vão saber fazer um super blonde, vão saber um cabelo luz e sombra. Tudo isso tem uns truques, né, dos cabeleireiros, cada um tem sua maneira de fazer. E muitos profissionais pedem o Jô para fazer um curso sobre o estilo das minhas mechas, como é que eu faço a marcação de uma mecha, como é que eu faço um iluminado. E eu vou estar dando essas dicas, vou estar fazendo esse curso, que vai ser um curso vai ser bem valorizado, né? Vai ser um curso maravilhoso mesmo. E a gente você está falando do show de palco, é aquele que fica o profissional com uma modelo, não é isso? E os outros assistindo aquela técnica. Isso. Né? E o show de palco é assim, que eu sempre digo, que é assim, tipo, é como se fosse um desfile de moda. Vai entrar umas roupas que não vai ser utilizado no dia a dia. É um show, né? E é um cabelo, tipo, fazer um tipo de cabelo que não vai ser para os cabeleireiros que não vão conseguir vender no barril dele. É mais cabelo tendência, né? Não é aquela do dia a dia que a mulher chega e pergunta se quer fazer daquele tipo, jeito. Você chega, Jô, eu quero fazer uns pontos de luz, eu quero um cabelo, uma marcação mais na frente, eu quero um tom mel, um tom avelã, um tom caramelo. Isso aí tudo a gente vai tirar dúvida nesse curso, porque vai ser um serviço que você vai agregar no seu salão, não vai ser um serviço para você aprender e não praticar. Agora, precisa ter algum pré-requisito, alguma capacitação específica para fazer esse curso ou não? Tem que apenas estar na área trabalhando? Tem que ser cabeleireiro que já tem experiência um pouco em química, né? Porque a gente não vai começar fazendo a química do zero. A gente já vai ser uma química mais avançada. E eles têm que tem que saber um pouco, né? Já sobre a coloração. Né? Porque lá a gente vai estudar sobre tabela de cor, sobre pigmentos, o que combina com o tom de pele, o que não combina com o tom de pele. Tudo isso eu sempre explico, porque hoje em dia existem muitos profissionais que dizem assim, vamos estudar a coloração da tua roupa, a coloração que combina contigo. Mas eles mandam uns cabelos para a gente fazer uns pigmentos, a numeração de pigmento que não existe, que não combina. No lugar de deixar você uma pessoa com mais vida, vai deixar você mais apagada. E tudo isso, cada tom de pele tem um pigmento diferente. A gente tem que estudar aquela coloração que combina com o teu tom de pele, para não deixar você mais velho, não te deixar você mais senhora, né? Que eu sempre digo, né? Deixar você mais elegante. E aquela senhora que chega no salão, ela não quer um cabelo cinza, ela quer uns cabelos perolados. E o perolado é um cabelo que ela chama de cabelo dourado. O dourado não é um cabelo amarelo. Ele é um cabelo, fosse umas pérolas, um tom dourado, mas é um dourado que é chique. Não é aquele dourado amarelo. E muitos cabeleireiros têm dificuldade no dourado. Se você vê, todos os cabeleireiros já sabem tonalizar um pigmento. É tipo como o Marco Biagi fala, que é um dos grandes profissionais. Ele é maravilhoso. Que é maravilhoso. Ele sempre diz assim, existe os cabeleireiros e existe os mecheiros. Os mecheiros é aqueles que fazem o curso, copia a receita. E quando o cliente chega no salão, ele vai ver se naquele curso que ele fez, ele tem aquele tonalizante. Como se fosse uma linha de produção, né? Não é personalizado. Tipo uma receita, né? Cola e cor, né? Eu não, eu já sou assim, Jô, eu quero esse tom, eu sei, soma 3 mais 7, mais não sei o que, faça a pigmentação de acordo com o tom que você quer. Se eu não tiver aquele pigmento, eu sei na mesma hora elaborar o pigmento, né? Isso aí, muitos profissionais têm dificuldade, eles não sabem criar o pigmento as tintas que você tem dentro do salão, eles não sabem fazer aquela mistura. E isso aí é um grande segredo que a gente vai estar no dia
tirando as dúvidas. Não é só a gente chegar no cliente, montar uma mecha, botar o tonalizante, aí você sair insatisfeita, né? Sai com cabelo que não gostou, nunca mais volta. E eu acho que a gente tem que trabalhar o que o cliente quer, não é o que a gente quer. E aí nessa pegada, né? Já puxando aqui, você está aqui com a gente, quais são as tendências desse 2024 agora? Você falou da morena iluminada, ela continua sendo tendência ainda? Tá, esses tons avelã, canela, o caramelo, que é os morena iluminada, tá super em alta, porque é uma cor fria e tem a cor quente, né? Tem os dois tons, mas é um tipo de cabelo que ele não danifica muito o cabelo. E hoje em dia, muitos clientes não tem aquela... Não tem mais como estar em salão cuidando do cabelo, né? O tempo. E essa meta do morena iluminada, ele deixa um cabelo mais saudável. Você tem como cuidar mais do cabelo, você tem como comprar um home care, um shampoo, um condicionador, uma máscara boa no salão, tem como você manter no dia a dia. E para você fazer um super blonde, você vai gastar mais, vai ter que investir. Você vai ter que fazer reconstrução, vai ter que fazer cauterização, vai ter que fazer cronograma, para poder você não começar a perder aquele cabelo no chuveiro. Porque os morena iluminados, a gente consegue abrir um tom até um 7, um 6, um 7, um 8, o máximo, que é a abertura de tom. Os super blonde, a gente já vai para o 9, o 10, o 11, não pode passar do 11. E tem muita gente que passa do 11, porque aquele cabelo vai ficar super alcalino, vai ficar uma cutícula muito aberta. É o que eu sempre digo, quando a gente faz uma mecha, a gente tem que ter um bom tratamento. Porque se a gente não tiver um bom tratamento, a gente não vai ter uma boa recuperação daquele cabelo. Porque o cabelo, quando a gente faz um super blonde, é como a gente tivesse feito uma cirurgia. Já imaginou fazer uma cirurgia e não usar os antibióticos? Será que vai cicatrizar? Pós-operatório, né? Será que vai cicatrizar? Eu digo para os cabeleireiros que trabalham com química como fosse um médico cirurgião. Porque nós vamos passar um procedimento. Tanto faz ser na coloração, como ser na mecha, como ser no alisamento. Alisamento é uma coisa também muito séria, que a gente vai desligar os enxofres do cabelo. Vamos transformar aquele cabelo do cacheado por liso. Tudo isso é muito responsabilidade, a gente não pode fazer qualquer um. Por isso que hoje em dia acontece muitos acidentes. Tanto acontece como fosse um cirurgião, que na hora da cirurgia mata alguém, como acontece com os cabeleireiros que fica metade do cabelo no lavatório. E isso sempre no curso eu falo, vamos fazer teste de mecha. Porque se você quer mudar a cor, a gente... Chegou a primeira vez no meu salão, não tem como eu saber se você tomou banho de piscina. A saúde do cabelo, se você entrou no mar, se o teu chuveiro, o cloro está descontrolado, porque a Cages hoje em dia ela tem muito cloro. E tudo isso a gente tem que fazer um cronograma, que dentro do cronograma a gente vai estudar. Tipo, eu faço o teste de mecha, quando você chega na cadeira, que eu quero tal mecha. Pode ser qualquer cor, tem que testar a mecha. Eu gosto de trabalhar muito com papel ecológico, é um papel que não é papel alumínio. Sempre eu indico nos meus cursos para começar a trabalhar com papel ecológico, porque o papel alumínio tem na composição do descolorante, dos OX e da tinta. Não podemos, não é compatível com metais. E papel alumínio é um metal. Você usa, né? Quando você aquece com papel alumínio, que fecha de um lado e do outro, aquele cabelo fica sem oxigênio. Você está sufocando, é como se você estivesse dentro de um balão e não tiver como respirar. Ali vai começar a passar metal, aquele cabelo. Aquele cabelo vai começar a esquentar, vai começar a emborrachar. Aí tem profissionais que dizem assim, não, isso é frescura, não usar esse tipo de papel. Mas eu não acho frescura. É a saúde. Mas cada profissional trabalha da sua maneira. Por isso que tem uns profissionais que hoje em dia são super reconhecidos e tem uns profissionais que continuam no que está. Se você quer crescer, você tem que fazer curso, você tem que buscar o que está sendo usado no mercado, o que os químicos estão estudando, né, que estão passando para a gente, porque o químico, para ele preparar uma tinta, uma coloração, é 6, 7 anos, para poder fazer teste, dar alergia, se dar tudo, para poder passar para a gente. Como é que nós, profissionais, vamos criticar isso do químico? Nós não podemos, né? Isso. Jo, e me fala uma coisa, dá para recuperar um cabelo que chega todo danificado? Uma pessoa que diz assim, eu fiz ali, ou então fiz em casa, que achei que fosse mais barato, chegou o cabelo está todo danificado, dá para recuperar? É assim, tem cabelo que a gente consegue ainda devolver águas, proteínas, lipídicos. A gente faz o cronograma, né? Estuda aquele cabelo. Ela vai fazer 1 ou 2 meses de tratamento, a gente consegue dar uma vida. Mas onde o produto, tipo, se for uma mecha passado do 11, que é o fundo de clareamento, aquele cabelo ali só com a tesoura.
ela vai ter que cortar, começar a tratar para crescer de novo. É como se tivesse jogado uma química e tivesse matado aquele cabelo. É como você tivesse perdido... não tem como a gente devolver a vida daquele cabelo. A gente consegue, assim, devolver um brilho. Um tratamento, você vem, hidrata, o cabelo vai ficar moliente, ficar brilhosinho, a gente escova, sai lindo, bonitinho. Mas quando ela lavar, o cabelo vai voltar do mesmo jeito. É por isso que é importante tanto deixar na mão de quem sabe, né? A química, eu sempre falo, você tem que ser muito bom na química. Não é só dizer assim, eu fiz um curso na internet e já sei fazer essa mecha. Eu vi na internet essa mecha, essa coloração, sei fazer. Na prática do dia a dia é totalmente diferente. Gente, eu fiz, só com a química que tem, que é a Gisele Quitina, eu fiz 9 cursos com ela. Toda vida que eu ia, eu apanhava. E a gente vê na internet, tudo é muito fácil, mas quando você vai praticar, é outra coisa. E assim, quando a gente faz um curso assim, que a gente quer mudar, a gente quer transformar, quer dar o melhor, a gente tem que começar a passar isso no dia a dia para os teus clientes. O cliente chegou, Jo, eu quero só a mecha. Não tem como eu fazer uma só mecha. Já imaginou fazer uma cirurgia e mandar a cliente embora com a barriga aberta sem continuar? Não costurar, né? É o que eu digo. É a mesma coisa. Porque o cabelo, ele tem um pH. A partir do 7 ele é alcalino, menos do 5 ele já não é alcalino. Aí tem vários tipos de shampoo que são como se fosse detergente, que é acima do 7. Aquilo ali já vai abrir na cutícula. O menos de 5 ele já vai fechando a cutícula. Aí tudo isso é estudo, você tem que ir estudando. E vão todo mundo saber no teu curso agora em abril, ser, sim, né? No dia 7. Então faz o convite aí para quem está assistindo. Dia 7 de abril a gente vai estar com esse curso Mão na Massa, que vai ser na Tibus Cavalcante 1515. Vai ser comigo, Jo Rabelo. E assim, o máximo que vai ser na sala é 10 pessoas, por quê? Porque eu não quero colocar muitos profissionais. Se passar, a gente vai ter que fazer outra turma, porque eu quero o aluno, eu pegando na mão dele, empurrando o pente, eriçando, eu quero ver ele no toque no produto, como aplicar, depositar a esfumação no couro cabeludo, na hora de esfumar, se manchou. Eu quero ver como é que ele vai tratar aquele cabelo quando terminar uma química, eu quero ver a finalização, eu quero ver as fotos dele no final, eu quero ver tudo. Porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. E vai ser uma experiência, tanto minha com eles, não vai ser só eu que vou estar ensinando. Porque cada profissional tem um truquezinho diferente, quando todos se ajuntam, viram um conjunto, eu acho. E a gente tem que ter sempre essa unidade, né? De dizer que a gente, quando está junto, a gente está aprendendo todos. Não é eu que estou lá, sou o bichão e estou passando coisas boas. E as inscrições são onde mesmo? As inscrições estão tendo no link do salão. Vocês vão entrar no Instagram, que é jorabelo.danimaia. Você vai lá, entra no link, que a gente já manda automaticamente a mensagem e tudo. E agora é o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E um alerta à saúde, você tem cuidado dos rins? Em todo mundo, milhões de pessoas lutam por uma qualidade de vida fazendo hemodiálise e até aguardando na fila de um transplante após a descoberta de uma doença que é silenciosa, mas que pode ser identificada antes de se agravar, através de exames de rotina. Ele é tão importante para o nosso corpo que até ganhou um dia mundial para discutir sua função e necessidade de ser bem cuidado. O dia do rim é sempre na segunda quinta-feira do mês de março. O rim é um órgão vital no nosso corpo, ele exerce várias funções. A primeira delas é regular o balanço de líquidos e sódio, potássio, os eletrólitos no nosso corpo, evitando que a gente fique muito encharcado de líquido ou muito hipovolêmico, ou seja, com diminuição de líquidos. Ele também elimina os produtos tóxicos gerados pelo nosso metabolismo. Creatinina, ureia e outros muitos produtos que vão ser eliminados na urina para manter o nosso corpo saudável. Tem ainda uma função de um órgão endócrino, ele produz hormônios essenciais. Um deles é a eritropoetina, que estimula a produção de hemoglobina nas nossas hemácias, que vai levar oxigênio para os tecidos e nutrir os tecidos, e também estimula a produção de vitamina D ativa, que vai ser responsável pela saúde dos ossos, pelo balanço do cálcio e funções em vários outros órgãos do nosso corpo. Para divulgar essas informações e incentivar a atenção à saúde renal, especialistas e a Fundação do Rim fizeram uma parceria com esse shopping do bairro Aldeota.
Profissionais de saúde abordaram clientes do centro comercial e fizeram testes necessários para o diagnóstico precoce da doença nos rins. Tem certos clientes que não têm esse tipo de oportunidade, né? E quando ele faz esse exame aqui, essa prevenção aqui, muitos deles chegam para a gente e agradecem porque às vezes estão com uma doença que está lá escondidinha e nesse momento que ele faz isso, soa o alerta. E ninguém melhor do que esses profissionais que estão aqui, que conhecem o que é a prevenção de doenças do rim, para que dê o direcionamento ao tratamento. Irani aproveitou a ação para investigar algumas suspeitas, já que o contato com o médico tem sido difícil. Eu faço no posto, né? Mas está com 6 meses. Eu marquei a consulta e não tem vaga. Aí tem que ir atrás, né? A Sociedade Brasileira de Nefrologia alerta que é preciso fortalecer a rede de cuidados com o rim. É preciso que a classe médica, a política e a população participem. Essencial também é que cada pessoa faça a prevenção. Doença renal é uma doença silenciosa. Ela só vai manifestar sintomas em estágios muito avançados. É uma doença que pode ser classificada em 5 estágios de gravidade. E geralmente os sintomas e sinais só aparecem no estágio 4 e 5, o que dificulta qualquer tratamento que possa retardar essa progressão. Então, qual é a meta? Diagnosticar antes, precocemente, porque hoje nós temos muitas medidas ou de prevenir que essa doença renal se instale completamente, ou, uma vez ela estando instalada, que ela progrida para aqueles estágios 4 e 5, que são os estágios que vão acabar necessitando, inexoravelmente, de uma terapia substitutiva como a diálise ou o transplante renal. Quem passou pelos dramas causados pela falta de saúde desse órgão, agora ajuda a compartilhar informações. Lá há 35 anos atrás, inclusive, nem o SUS existia, nem a nossa Constituição. E, infelizmente, perdi os rins e vim parar numa máquina de hemodiálise, especialmente aqui na capital, porque lá no interior, de onde eu sou, né, não tinha o tratamento. E, portanto, eu estou aqui neste momento como presidente da associação para dizer para a sociedade de que faça a prevenção dos seus rins para que você não venha no futuro chegar onde eu cheguei, né? A doença renal é um desafio para a área da saúde e também para o poder público. Existe uma dificuldade quanto ao diagnóstico e tratamento pela falta de uma política inclusiva para boa parte da população. Em todo o mundo, estima-se que até 13% da população tem algum problema neste órgão. Aqui no país, segundo especialistas, todos os anos, 50 mil brasileiros morrem pela falta de acesso à diálise ou mesmo ao transplante. A gente nota que ainda há muito desconhecimento. Os pacientes perguntam quando a gente diz, eu sou um nefrologista, e o que é que o nefrologista cuida? Então é importante todos saberem, ao terem problemas renais, procurem um nefrologista da sua cidade para poder fazer o tratamento e prevenção adequados. Mas claro que não é só a ação do nefrologista. Toda a população médica tem que estar ciente, porque a maioria desses pacientes renais, eles são o quê? Grupos de risco. Pressão alta, a incidência de hipertensão é muito alta. Diabetes, que é uma verdadeira epidemia. Obesidade, epidemia global. Idade, acima de 65 anos. Então, todos esses fatores de risco só vão chegar ao nefrologista tardiamente. E eles só vão chegar mais precoce se o seu médico da unidade de saúde primária, o seu cardiologista, o seu endocrinologista, o médico da família, puder fazer essa prevenção na base para que a gente possa trabalhar em conjunto. E a gente traz agora uma boa notícia para as pequenas, médias e grandes empresas de e-commerce, marketplace e lojas virtuais que vendem para os consumidores do Nordeste. É a Stocker Fulfillment, que chega a Fortaleza com uma série de inovações. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente é o CEO da startup, Antônio Vidal. Antônio, obrigada pela sua presença. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco sobre essa novidade, né? É uma novidade quando a gente fala o termo fulfillment, parece estranho, mas que todos nós já vivemos essa experiência de contato como consumidor, né? Porque o fulfillment, ou fulfill, é uma etapa da logística de preparação de pedidos, né? Armazenamento, estocagem, armazenamento, separação e expedição de pedidos que são gerados através dos negócios digitais, ou seja, os e-commerces e os marketplaces, né, as lojas virtuais.
E aí, Vidal, nessa pegada, né? Como foi pensar essa startup? Ela é inovadora aqui no estado do Ceará, do Nordeste. Como é que foi pensar tudo isso para colocar agora em prática? Isso surgiu assim de diversos insights, né? O primeiro deles foi como consumidor mesmo, você sempre enxergar a dificuldade de fazer compras pelos canais digitais, mas esbarrar em dois grandes obstáculos, que é o obstáculo primeiro de custo logístico, né? E depois de tempo para receber essa mercadoria, né? Esses foram os primeiros insights. Depois, um insight um pouco mais técnico, que é aquele que quando nós olhamos para os novos negócios virtuais, as lojas virtuais ou e-commerces, seja as lojas virtuais de pequenos empreendedores que montaram seus negócios em casa, ou os e-commerce, lojas físicas que estabeleceram seus e-commerce. Eles esbarram numa problemática muito grande, né, que inicialmente eles não atentam para isso, que é a gestão, a administração desse estoque, né? Eles vão lá, vendem com muita maestria, propagam muito bem os seus produtos através dos diversos canais de mídias que existem hoje que facilitam esse negócio, mas de repente eles se deparam com o mundo real dos negócios, né? Que é aquele em que você tem que fazer gestão de estoque, tem que separar, tem que organizar, tem que empacotar, expedir, garantir que ele vai chegar naquele cliente que comprou via site, né? Então, isso é sempre uma problemática para esse tipo de cliente. E o Fulfillment, ele puxa para si toda essa parte operacional. Então, o estoque de uma loja virtual vai estar no nosso depósito, um depósito digital, e a gente faz toda essa administração. Então, isso surgiu desses dois pontos, né? Uma dor que esse tipo de cliente tem, como cliente, como empreendedor, né? E como consumidor também, né? Compartilhando com as pessoas os dois grandes obstáculos de se comprar, de acelerar as compras nos negócios, nos canais digitais. E aí, nesse caso, é voltado para empresas ou pessoas que podem trabalhar com isso? A gente tem muita gente que vende também, né? Se faz a sua venda online, profissionais liberais, digamos assim. Isso também é voltado para esses públicos? Isso. Qualquer empreendimento que administra o seu negócio virtualmente, tem lojas virtuais, qual a diferença lojas virtuais e e-commerce marketplace, né? Marketplace são aquelas grandes plataformas que vendem diversas marcas. E, às vezes, ele vende marcas de grandes fabricantes ou de pequenos fabricantes. Alguém que fabrica, por exemplo, velas aromáticas em casa, né? Então, ele fabrica em casa, ele tem todas as caixas, as embalagens para preparar aquele pedido e aquilo ali acaba atrapalhando o dia a dia dele. Então, ele tem uma loja virtual no Instagram, por exemplo, que as vendas se processam no Instagram, mas a parte física ela é real, tem que acontecer, às vezes, na sala de casa, no quarto de casa. Tá? Essa parte que não agrega valor ao negócio dele, não é o core business dele, né? O core business dele é vender, produzir um produto ali que tem uma certa distinção e vender. E o do Fulfillment, da Stocker, é operacionalizar. Então, ele pode ser para um pequeno negócio, como uma loja virtual, ou ele pode ser para um e-commerce de uma loja grande que tinha suas redes de loja física e agora resolveu expandir os seus canais de vendas para os canais virtuais. E aí começa pelo e-commerce, né? A gente absorve esse estoque. E aí você puxou para você, digamos, a parte chata, digamos, né? Que é justamente o estoque, a entrega, né? E aí tem essa responsabilidade muito grande, né? E esse olhar cuidadoso, né? Dos produtos, da qualidade, de chegar com a qualidade que foi vendida, né, para o consumidor. Como é que é puxar essa responsabilidade também, esse desafio? Essa é a parte chata que impede os negócios virtuais de crescer, né? Porque para ele crescer, ele tem que crescer fisicamente também, né? Quando eu puxo a parte operacional, para mim, essa parte chata para o Fulfillment, você acaba que você tem um processo específico para isso, então se especializa em fazer isso, você tem tecnologia embarcada só para fazer esse tipo de operação, que traz segurança, porque o processo, como você falou, o processo de segurança, garantir que eu separei o pedido certo, que eu embalei da maneira correta e que eu expedi da maneira correta. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. E a primeira coisa é tecnologia e processo. Essas duas coisas precisam estar muito bem definidas para não correr risco de mandar errado, né? O comércio eletrônico pelos canais digitais, eles são muito bons, é uma maravilha desse nosso mundo moderno,
Mas o erro, ele é fatal, ele incomoda muito, porque o consumidor tem que fazer toda a jornada de volta para devolver o produto. E a operação de fulfillment, ela não pode aparecer, né? Ela só aparece quando dá um erro. Então, portanto, ela tem que ter muita segurança disso. Nós estamos com a melhor tecnologia do Brasil para gestão de fulfillment, né? Com softwares como, por exemplo, o WMS, que é aquele que faz o arruamento e o endereçamento, né? Tudo eletrônico, né? A interferência humana, ela acontece porque, como nós somos uma startup, um fulfillment segmentado, a gente também customiza essa embalagem. Então, por exemplo, você tem, voltando ao exemplo das velas aromáticas, né? Você tem uma vela aromática e na concepção do seu produto, na agregação de valor do seu produto, uma das exigências é você colocar um perfume específico que você coloca lá dentro da embalagem. A gente faz a embalagem colocando esse perfume específico. Então, os pacotes, eles são customizados para cada grupo de clientes, atendendo à proposta de valor da marca. Então, você tem isso feito de forma eletrônica. Você tem lá, por exemplo, um QR Code, onde você aponta o celular do operador para esse QR Code da marca, cada marca separada, e lá está dizendo o tutorial como é que ele deve embalar. Tem uma caixa que ele separa assim, um papel craft, um perfume, uma etiquetagem diferente, um coraçãozinho que tem que colar do lado esquerdo da caixa, que vai direto para o consumidor, tal, sem trair em nenhum momento a proposta de valor da marca. Então, a gente é uma continuidade dessa marca, sem que o consumidor perceba que tem um terceiro envolvido nesse processo. Isso ainda faz parte da logística. A logística, hoje, principalmente no Brasil, é algo que só se faz com cooperação, dadas as complexidades. O Brasil tem dois gigantescos gargalos. Um deles é o tributário, que todos nós conhecemos, né? Não precisa falar muito, e o outro é a logística. Eles são complexos e caros. Pois é, e a gente vê aí, por exemplo, né, você falando agora, a gente imagina essa logística como é operacional, tem que ser uma orquestra, né, orquestrado mesmo, né, desde a hora da venda, da embalagem, da entrega, né, de se chegar esse produto né, para o consumidor, sem o retorno, né, como você falou, tem que estar existindo Exato. sem ninguém saber que existe, né, aquela coisa tem que ser feita como se fosse automática, sem ninguém saber como foi que veio tudo isso. Mas pensando nisso, né, vocês estão localizados aonde, né, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, e também como é que é o alcance de expansão de vocês de trabalho? Nós estamos localizados em Fortaleza, né, um galpão próprio, né, uma tecnologia própria, lá na Parangaba, né, nós estamos numa região bem segura, né, e nós construímos depósito preparado para esse tipo de operação. E o objetivo dele é diminuir a distância entre os produtos e os consumidores, né? Porque a maioria das compras virtuais é feita de empresas de fora. Então, quando você compra algo que vem do Rio Grande do Sul ou mesmo dos Estados Unidos, você tem aí um transit time muito longo, né? Alguns dias, por exemplo, se for de São Paulo e vem de caminhão, vai dar 8 dias de viagem. Se vem de avião, pode ser mais rápido, mas o custo eleva e tal. Então, esse depósito lá na Parangaba, ele aproxima os estoques do cliente inicialmente de Fortaleza e também do Nordeste, porque eu já encurto essa distância, ao invés de eu ter 3.000 quilômetros de distância, eu vou ter aí um raio de 1.000 quilômetros ou 500 quilômetros para atender todo esse consumidor que comprou produtos através desses grandes plataformas digitais fora ou das plataformas daqui, né, das lojas virtuais de Fortaleza, que não querem fazer essa gestão do estoque, como eu citei anteriormente. A nossa ideia é rodar esse MVP, né, esse mínimo produto viável, né, aprender com essa startup, escalar e depois expandir pelo Nordeste, né? E a nossa ideia é ir depois para Recife e Salvador, que são outras duas grandes capitais. Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste. É uma capital que demanda muitos produtos através desses canais, e que a gente compreendeu que assimilará mais rapidamente essa nova prestação de serviço, digamos assim, para esse canal. Mas a ideia é expandir, assim como um exemplo gigante disso, para citar um exemplo gigante, a Amazon. Por que a Amazon abriu um centro de distribuição ou um gigantesco fulfillment no Ceará? Ela fez isso porque a venda aumenta quando o estoque está mais perto do consumidor. Essa é uma das razões do fulfillment. E a outra razão é o que a gente citou antes, que é você
terceirizar aquilo que pode ser terceirizável no seu negócio. Você não terceiriza o core, seja o que é essencial no seu negócio, mas terceiriza aquilo que você pode terceirizar e que lhe libera para você crescer mais e empreender mais. E aí, falando nessa ótica, né, já passando um pouquinho, puxando já para o ESG, né, como é que é pensar também a sustentabilidade, né, porque tem embalagem, a questão também toda de reciclagem, enfim, né, do transporte daquilo que vai ser colocado, enfim, como é que é pensar isso também, né, porque não só a questão da logística, mas também de ser sustentável, né? Sim, são vários aspectos, né? O primeiro deles é a própria logística, né? Quando eu consigo, o fulfillment, ele traz uma previsibilidade, né, de estoque. Então, eu consigo, por exemplo, mudar do transporte ferroviário para o transporte de cabotagem, né? Diminui preço e diminui pegada de carbono, né? Diminui impacto de poluição. Então, esse já seria um ponto. O outro ponto é assim, as empresas que recebem essa possibilidade de customizar o seu processo operacional, os produtos que nós vamos usar, por exemplo, para essas embalagens, eles já têm uma característica que agride minimamente a natureza. Por exemplo, não é uma fita plástica durex para fechar as caixas, né? Já são fitas gomadas com outras características, né? Já não usa, por exemplo, plástico, usa derivados de alguns produtos que são biodegradáveis, né? Então, tem um esforço inicial, até porque alguns dos nossos prospects, dos nossos clientes, eles já trazem na sua comunicação, na sua proposta de valor, esse compromisso de agredir o meio ambiente minimamente, né? Então, já tem, por exemplo, eu não quero que tenha na minha embalagem plástico, né? De maneira alguma, né? A fita que vai fechar a minha caixa não pode ser o durex, porque ele é um plástico e ele não é biodegradável, ele agride a natureza. Então, tem toda uma cadeia de valor, né, que potencializa a necessidade da gente respeitar aí o ESG e que vai ao encontro dessa economia super crescente, né, de negócios mais segmentados, negócios customizados, que não querem só oferecer serviços e produtos aos consumidores, mas também querem oferecer uma experiência 360, né, inclusive com mais respeito à natureza. É isso, Joia. Vidal, me fala só um pouquinho para quem está assistindo, como é que faz para saber mais informações, site, redes sociais, fica à vontade. Legal, muito bom. A gente está lá nas redes sociais, temos um site, stockerbrasil.com.br, estamos lá também no Instagram, que é a Stocker Oficial, Stocker Fulfillment Oficial, né? No meu pessoal também, Antônio Vidal, né? Eu sou professor de Trade Marketing Omnichannel na Unipod também, então eu juntei um pouco da teoria com a prática, né? E muitos alunos que têm negócios, né, estão começando a empreender e que também esbarram nessa parte difícil da parte operacional. Então, a ideia, através dessas redes, a gente pode ter contato e lá vai acontecer que cada conversa é uma realidade, né? Então, você vai aperfeiçoando essa terceirização desse serviço a partir da proposta que cada cliente traz, né? Então, lá nas redes sociais, a gente pode falar mais e mostrar um pouco mais do que é essa novidade. Tá, Joia. Mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí nessa empreitada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço demais aí a vocês, a TV Otimista e toda a audiência de vocês. Tá, Joia. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.